vemos dentro de um copo com água, esse efeito visual acontece por causa de uma lei física chamada de refração. De forma simples, a luz viaja com velocidades diferentes dependendo do meio de onde ela está. Então, no ar, ela se desloca com facilidade, mas na água, ela se encontra com uma resistência maior e acaba diminuindo o passo. Essa mudança de velocidade provoca um desvio na trajetória da luz, como se ela mudasse de direção no exato momento em que ela toca a água. É esse fenômeno que vamos usar para transformar o nosso copo ou garrafa em uma lente e criar um efeito surpreendentemente incrível com uma imagem. Lembrando que isso só acontece com lentes convergentes. Na física, a gente tem dois tipos de lentes. Então, a gente tem as lentes convergentes e temos as divergentes. A gente vai trabalhar só com as convergentes agora, tá bom? Então, vamos lá? Oi, muito prazer, tudo bem? Meu nome é Luana e hoje a gente vai fazer um experimento chamado seta mágica. De materiais, vamos precisar de um copo ou uma garrafa e água, de preferência a garrafa ou copo transparente, livros para a gente poder prender o papel, muitos livros. Vamos precisar também de uma caneta, lápis ou qualquer outro tipo de material e um papel em branco. Então, nós vamos primeiramente desenhar duas setinhas. Na verdade, quantas setinhas você quiser. Só que cada setinha que você for desenhar, todas elas têm que estar para o mesmo lado. Então, aqui eu desenhei duas setinhas. Pode ser tanto para um lado, quanto para o outro lado também. Tanto faz. E agora, a gente vai prender o papel com o desenho das setinhas. Então eu montei aqui essa gambiarra aqui para prender o papel e a gente vai deixar ela assim desse jeitinho aqui, ó, para frente. E agora a gente vai medir uma distância de 5 a 10 centímetros de distância. Vamos encher uma garrafa ou um copo transparente com água até o topo, mostrando para vocês que é transparente, que vocês conseguem me enxergar aqui. E a gente vai colocar bem à frente do desenho das setinhas. E, como vocês podem ver, fizemos a mágica. A setinha virou pro outro lado. Ela inverteu. Temos a luz que é um desvio da luz. E a gente vê aqui, então, a seta se invertendo. Agora a gente vai para a parte prática. Eu utilizei uma garrafa cilíndrica transparente cheia de água para servir como nossa lente. Sem a garrafa, as setas aparecem na orientação original, então elas estavam em uma posição. Mas conforme a gente posiciona a garrafa cheia de água na frente do desenho, a mágica acontece, né? As setas, elas parecem girar e apontam para o lado oposto. Isso aconteceu porque a curvatura da garrafa, combinada com a água, cria uma lente convergente. Como o nome diz, esse tipo de lente faz com que os raios de luz se aproximam ou converjam, até se cruzarem em um ponto chamado foco, igual foco de celular, de câmera, quase parecida. Quando a luz passa por esse ponto, o que vinha da direita vai para a esquerda e vice-versa, né? Invertendo a imagem que chega até a gente. Mas é importante saber que nem toda lente faz essa mágica. Existem dois tipos de grupos principais de lentes. Então, a gente tem as lentes convergentes, que é a nossa garrafa, lupas e lentes para hipermetropia. Elas são mais gordinhas e
elas conseguem cruzar a luz para inverter e ampliar imagens. Já as divergentes são mais finas no centro, com, como por exemplo, o olho mágico de uma porta ou óculos para miopia. Elas fazem o oposto, elas espalham os raios de luz, então a imagem nunca se inverte, ela só parece menor e mais distante. Essas lentes podem ter vários formatos, como as biconvexas ou as plano-côncavas, dependendo da curvatura de cada lado. No nosso experimento, o formato cilíndrico da garrafa foi o segredo para criar essa lente improvisada e provar que com a física até a direção da luz pode ser transformada. Mas como a física explica exatamente o ponto onde a imagem inverte? Para entender isso, a gente usa a equação de Gauss. Ela relaciona a distância focal da nossa garrafa ou do nosso copo com a posição do objeto e da imagem. Matematicamente, a inversão que vimos acontece por causa do aumento linear transversal, que é quando o resultado desse cálculo é negativo. Significa que a imagem tombou. No nosso experimento, a garrafa com água funciona como uma lente convergente com um foco específico, que a gente chama de F. Se eu colocar a seta muito para perto da garrafa antes desse ponto focal, ela funciona como uma lupa, a imagem fica grande e na mesma direção. O segredo da mágica que a gente fez aqui é afastar o desenho até que ele ultrapasse esse foco. Nesse momento, os raios de luz se cruzam e a imagem se torna real e invertida. É por isso que, se a distância não for exata, a imagem perde o foco e ela fica borrada. Estamos cruzando a fronteira matemática onde a luz muda de comportamento. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido a essa aula e que